Estamos lendo aqui o livro de Gênesis. Gênesis não, gente. É Êxodo. Hoje eu estou um pouco melhor da dor de rins, mas ontem eu achei que eu fosse assim, ter que ir pro hospital, gente. Coisa que eu detesto é o hospital. Achei que eu tivesse de ir, de tanta dor que tava danificando, sabe? Minha barriga tava bem mais enorme do que hoje. Ai, sinceramente, eu tava com enjoo, não tava com vontade de comer nada. Isso aí é bom, né? Ficar sem vontade de comer as coisas, mas com dor, gente, é horrível. Nós estamos aqui em Êxodo. Vamos ler, começar aqui do 1. Êxodo 1. O Êxodo 1, ele tem quantos versículos? 22 versículos. Estes são os nomes dos filhos de Israel, que foram com Jacó para o Egito, cada homem com os da sua casa. Versículo 2. Rúben, Simeão, Levi e Judá. Versículo 3. Issacar, Zebulão e Benjamim. Versículo 4. Dan e Naphtali, Gade e Asser. Versículo 5. Ao todo, os descendentes de Jacó, barra Israel, eram 70 pessoas. José já estava no Egito nessa época. Versículo 6. Por fim, José morreu, bem como todos os seus irmãos e toda aquela geração morreu. José morreu aí. Foram 70 pessoas que Jacó, que teve o nome mudado para Israel aí. Versículo 7. Os israelitas tiveram filhos e aumentaram muito e continuaram a se multiplicar e a se tornar mais fortes num ritmo extraordinário, de modo que encheram o país do Egito. Versículo 8. Com o tempo, surgiu um novo rei no Egito que não conheceu José. Versículo 9. De modo que esse novo rei, que não conhecia José, disse ao seu povo: Vejam, o povo de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Versículo 10. Temos de agir com astúcia contra o povo de Israel. Caso contrário, eles continuarão a se multiplicar. E se houver uma guerra, o povo israelitas se juntarão aos nossos inimigos e lutarão contra nós, povo do Egito, e deixarão o nosso país do Egito. Versículo 11. Por isso designaram-lhes chefes de trabalhos forçados para oprimir os israelitas com tarefas pesadas. E os israelitas, que é o povo de Jacó, que é Israel, construíram para Faraó, o novo rei que não conheceu José, as cidades armazéns de Pitom e Ramsés. Versículo 12. Mas quanto mais eram oprimidos o povo israelitas, mais se multiplicavam, tinham mais filhos e se espalhavam. Assim os egípcios ficaram com muito medo do povo israelitas. Como esse povo tem filho igual rato, hein? Versículo 13. Por isso, eles submeteram os israelitas à dura escravidão. Versículo 14. E tornaram a sua vida amarga. A vida de quem é amarga? Dos israelitas. Eles estavam na terra, não era de Canaã, era do Egito. Então ele falou assim: nossa, esse povo tem tanto filho, né? Nossa, esse povo virou uma multidão, igual Deus falou que ia multiplicar aí o povo israelita como a areia aí do mar. Não pode nem contar, é verdade mesmo, nasce filho toda hora. Versículo 13. Por isso se submeteram os israelitas à dor de escravidão. Versículo 14. E tornaram a sua vida amarga com a pesada tarefa de fabricar argamassa, de argila e tijolos, e com toda forma de escravidão no campo. Sim, fizeram-nos trabalhar arduamente, em condições difíceis, os israelitas, com todas as formas de escravidão. Os israelitas eram escravos dos egípcios. Versículo 15. Mais tarde, o rei do Egito, que não conheceu José, falou com as parteiras hebreias, cujos nomes eram Cifra e Puá. Versículo 16. Ele lhes disse: quanto vocês ajudarem as mulheres hebreias a dar à luz, as hebreias,
as israelitas, né, darem à luz, matem a criança se for menino, homem, mas se for menina, deixem viver. Versículo 17. No entanto, as parteiras temiam, tinham medo, tinham respeito ao verdadeiro Deus e não fizeram o que o rei do Egito lhes havia ordenado, mas deixaram vivos os meninos. Versículo 18. Com o tempo, o rei do Egito chamou as parteiras, que era o nome de Cifra e Pua, e lhes perguntou: Ô Cifra, ô Pua, por que vocês deixaram vivos os meninos? Eu não falei para vocês matarem? Esse povo, eles têm filho toda hora, a multidão está crescendo. Vier lutar contra nós, não vão ter jeito não. Aí, versículo 19, as parteiras responderam ao faraó: as mulheres hebreias não são como as mulheres egípcias, são diferentes. Elas são cheias de vigor, têm muita força e dão à luz antes de a parteira chegar, dão à luz sozinhas. Versículo 20, de modo que Deus tratou bem as parteiras por ter feito isso, não ter matado as crianças, né? E aí, Cifra e Pua são as duas parteiras. E o povo aumentava e se tornava muito forte, o povo de Israel. Versículo 21. E visto que as parteiras temeram, né, tiveram medo, tiveram respeito por Deus, o verdadeiro Deus, mais tarde, o verdadeiro Deus concedeu às duas parteiras, que era Cifra e Pua, no versículo 14, no versículo 15 está o nome delas, do capítulo 1. E visto que as parteiras temeram o verdadeiro Deus, mais tarde Deus lhe concedeu Pua e Cifra, de que tivesse suas próprias famílias. Versículo 22. Por fim, Faraó, que não conheceu José do Egito, ou todo o seu povo, vocês devem jogar no rio Nilo todo menino recém-nascido dos hebreus, mas devem deixar viva toda menina, só menina. Capítulo 2. Naquela época, certo homem da casa de Levi se casou com uma filha de Levi. Certo homem da casa de Levi se casou com uma filha de Levi. Uma pessoa que morava dentro da casa de Levi casou com a filha de Levi. Versículo 2. E uma mulher ficou grávida e deu à luz a um filho. Ao ver como ele era bonito, ele o manteve escondido por 3 meses, essa criança, esse menino, porque não ia jogar no rio, menino tão bonito aquele. Versículo 3. Quando não conseguiu mais esconder o menino, pegou um cesto de papiro e o revestiu de betume e piche. Depois colocou o menino no cesto e pôs o cesto entre os juncos na margem do rio Nilo. Versículo 4. Mas a irmã dele ficou a certa distância para ver o que aconteceria com aquele menino dentro daquele cestinho, no versículo 4 do capítulo 2 de Êxodo. Versículo 5. A filha de Faraó desceu para se banhar no rio Nilo, enquanto suas criadas estavam andando à margem do rio Nilo. Ela viu então o cesto no meio dos juncos. Imediatamente viu a sua escrava para apanhá-lo. Aí estava a filha do rei do Egito. A filha do rei do Egito estava ali se banhando no rio, enquanto as suas servas estavam assim verificando se estava tudo certo em volta delas. E a filha do rei do Egito viu aquele cestinho e falou assim: vai lá pegar aquele cesto para mim que eu quero ver o que tem dentro dele. Versículo 6. Quando a filha do rei do Egito abriu o cesto, viu o menino estava chorando. Ela teve pena daquele menino, mas disse: este é um dos meninos hebreus, hein? Que o papai mandou matar. Afogada. Como que eu vou fazer, hein? Versículo 7. Então a irmã dele disse à filha de Faraó: a senhora quer que eu chame uma ama hebreia para que ela amamente o menino para a senhora? Versículo 7. Então a irmã dele disse à filha de Faraó, a irmã do menino
do menino que foi pego no rio. A senhora quer que eu chame uma ama hebreia, que é o povo de Israel, eram hebreus, para dar de mamar o menino, né? Dar leite pro menino? Versículo 8. A filha de Faraó lhe disse: vá então. A menina foi imediatamente e chamou a mãe do menino, a mãe dela, porque ela era irmã daquele menino. Enleve este menino com você e amamente-o para mim, e eu lhe pagarei. Então, ia pagar a própria mãe do menino. Então, a mulher levou o menino e o amamentou, que era o filho dela mesmo. Versículo 10. Quando o menino cresceu, ela o levou à filha de Faraó. Aqui, ó, já amamentei o menino e já está desmamado, e agora eu estou trazendo ele para você. E ele se tornou um filho para a filha de Faraó. Realmente é filha de Faraó. Para provar que é filha de Faraó, está aqui no capítulo 2, no versículo 5. A filha de Faraó desceu para se banhar no rio Nilo. Vamos aí o versículo 10. Quando o menino cresceu, a mãe dele mesmo, de verdade, que amamentou ele, levou o menino à filha de Faraó, e ele se tornou um filho para ela. Então, a filha de Faraó, ela pegou aquele menino hebreu do povo israelita como se fosse filho dela. Ela o chamou de Moisés e disse: é porque eu tirei das águas, por isso que o seu nome é Moisés. Está no versículo 10 do capítulo 2 do Êxodo. Versículo 11. E quando Moisés já era adulto, ele foi até seus irmãos e viu os fardos que levavam. Viu também um egípcio espancando um dos seus irmãos hebreus, que ele sabia que ele era hebreu, acho que não escondeu dele não. Versículo 12. Então Moisés olhou para um lado e para outro, e não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Olha aí, ó. Deus estava vendo que Moisés tinha matado o egípcio, porque ele era do povo hebreu, ele viu os egípcios espancando os hebreus, que era da família dele, né? Versículo 13. Mas Moisés saiu no dia seguinte e viu dois hebreus brigando, de modo que disse ao que estava errado: por que você estava espancando seu irmão? Ele é hebreu. É porque se você é imorense, eu sou imorense, você é imorense, a gente chama de irmão, né? Nós não chamamos de irmãos, mas naquela época era assim: se você é da mesma raça, você é irmão. É o mesmo, né? Versículo 13. Mas Moisés saiu no dia seguinte e viu dois hebreus brigando, de modo que disse ao que estava errado, a pessoa que estava errada brigando ali: por que você está espancando seu irmão, hein? É o versículo 14. Ele respondeu: quem designou o príncipe e juiz sobre nós? Quem designou você como príncipe ou juiz entre nós? Você pretende me matar assim como matou o egípcio? Hein, Moisés? Você pretende me matar assim como você matou aquele egípcio? Então Moisés ficou com medo e disse: certamente o que eu fiz foi descoberto. Versículo 14 de Êxodo, capítulo 2. Você sabe que não há nada escondido que não venha a ser revelado, né? Versículo 15 de Êxodo 2, capítulo 2, versículo 15. Depois Faraó soube disso e procurou matar Moisés, que era como se fosse o seu neto, né? Mas Moisés fugiu de Faraó e foi morar na terra de Midian. Ali, Moisés se sentou junto a um poço. Versículo 16. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas mulheres, e elas chegaram para tirar água e encher os bebedouros, a fim de dar de beber às ovelhas de seu pai. Versículo 17. Mas, como de costume, elas chegaram aos pastores e as enxotaram. Versículo 17. Mas, como de costume, chegaram os pastores e as enxotaram, as filhas aí de Midian, e deu água ao rebanho. Versículo 18. Quando as mulheres voltaram para casa, que era o nome Reuel, seu pai perguntou: como é que vocês voltaram tão rápido para casa hoje em Reuel? Versículo 19.
As mulheres responderam: um egípcio nos livrou dos pastores e até tirou água para nós e deu de beber ao rebanho. Versículo 20. Então o pai das mulheres disse às suas filhas: mas onde está esse egípcio? Por que deixar o homem para trás, hein, mulheres? Chamem-no, esse egípcio, para que coma conosco. Versículo 21. Depois disso, Moisés concordou em morar na casa do homem, e este deu sua filha, da casa de Midian, né? Deu sua filha Zípora a Moisés em casamento. Versículo 22. Mais tarde, Zípora teve um filho com Moisés. Ele deu o nome de Gerson. Pois ele disse: eu me tornei residente estrangeiro numa terra estrangeira. Versículo 23. Depois de muito tempo, o rei do Egito morreu. O avô dele morreu. Avô de consideração morreu. Mas os israelitas, que é o povo de Moisés, continuavam a gemer por causa da escravidão e clamar, queixando-se, e seu clamor por ajuda por causa da escravidão subia ao verdadeiro Deus. Toda vez que eles clamavam, oravam, eles falavam: Senhor, tira da escravidão, Senhor Jeová, me tira da escravidão. O Senhor Jeová escutava o povo israelitas, que é o povo de Jacó, Jacó barra Israel, o povo de Jacó. Versículo 25. Assim Deus voltou a sua atenção para o povo de Israel, o povo israelitas, e viu o seu sofrimento, de tanto o povo clamar e chorar e bater o pé: Senhor, me ajuda, eu estou sendo escravo, eu estou sofrendo demais. Gente, com essa dor aqui, ô Senhor Jeová, tira essa dor de rim de mim, por favor. Aí Deus escutou eles, né? Então, vamos até o próximo.